vou contar um pouco resumidamente, mais ou menos, da minha história, principalmente depois do IBS. Já antecipadamente agradeço a professora pelo convite. E eu digo a vocês que eu tenho muito orgulho de ter me formado aqui, se eu não tivesse formado aqui. Eu gosto muito dessa faculdade, eu gosto muito dos professores aqui, professor Alex e professor Fabiano foram meus professores. Eu me formei no final de 2006, então já tem 8 anos que eu saí daqui. E eu tenho muito orgulho de ter me formado aqui. Eu sou formada em administração aqui do IBS. Logo depois que eu saí do IBS, eu fiz uma pós-graduação em marketing. E agora eu estou cursando ciências contábeis EAD. Quando eu saí do IBS, eu não tinha muita experiência no mercado ainda. Eu não estagiei desde o início, só não consegui estágio no final do curso. Então, depois de sair do curso, eu demorei um pouco para, enfim, escolher o que eu queria, né? Descobri, na verdade, que área da administração eu queria trabalhar. Entrei numa multinacional, numa concessionária de caminhões da Volkswagen, que fica lá na BR, como assistente de controle, controlava o estoque, pedia caminhão, essas coisas. Mas aí eu acabei, tive um problema de saúde, fiz uma cirurgia, resolvi sair de Salvador, fui para Aracaju, procurar qualidade de vida, aquela coisa toda. Mas depois de um ano, dei aula lá, dei aula particular, dei aula na faculdade, dava aula de matemática, contabilidade. E aí, depois de um ano e meio, eu voltei para Salvador. E agora, aquilo ali é quase um xingamento, mas não sei. Eu sou Senior Associate de Assurance na PricewaterhouseCoopers. Vamos traduzir. Eu entrei nessa empresa, a PricewaterhouseCoopers, a gente chama de PwC, ou as pessoas mais antigas conhecem como Price. Ela é a maior empresa de auditoria do mundo, de auditoria contábil, de consultoria de TI e consultoria tributária. Mas principalmente de auditoria contábil, ela é maior empresa. A gente chama de Big Four, que são as 4 maiores empresas, que é a Price a primeira, a Deloitte, a KPMG e a Ernst. Né? Mas a Price, até os últimos dados que eu tive, ela continuava sendo a maior empresa de auditoria do mundo. Eu entrei nela como trainee, já no limite da formação e da idade, e passei por vários cargos e hoje eu sou senior. Hoje eu já coordeno equipes, já participo de processos seletivos, enfim, e até puxando um pouco o que a professora falou, a questão da redação, de processos seletivos, essa empresa no mundo inteiro, ela também pega a redação. Para eu entrar como trainee eu fiz redação, e se você me disser, Renata, eu já sou formado, já tenho experiência em auditoria, falo inglês fluente, consigo entrar na empresa num cargo maior? Consegue, você vai fazer redação também. E eu vou dizer para vocês, no tempo que eu dei aula e agora que eu estou começando a ver alguns processos seletivos da Price, é terrível. As redações são terríveis. O pessoal tem que, não sei, parar para ler um pouco, voltar a escrever, porque é difícil. Você pegar uma redação de gente que é formado, faz um currículo maravilhoso e não consegue escrever. Por causa, eu acho que é por causa da era da informática, né? Antigamente se escrevia na escola, tudo, agora chega, tira foto. Aí escreve tudo. Mas na verdade é isso mesmo. Mas as empresas estão ficando mais preocupadas com isso. As empresas que a Bravo, que é a concessionária de Volkswagen que eu falei antes, eu também fiz redação para entrar, e a Price está muito preocupada com isso. Então, enfim, essa é mais ou menos a minha história. Eu sou fotógrafo também, é mais um hobby. Eu ganho dinheiro com a fotografia, mas não é meu principal trabalho. É mais sair um pouco da rotina, enfim, você procurar alguma coisa que você quer. Você também, a professora já falou isso, né? Você não pode só fazer o que você ama, o que você tem paixão. Tem que ter empregabilidade, tem que... Enfim. Então, tipo, eu amo fotografia, eu faço fotografia, ganho dinheiro com isso, mas sou especialista, por exemplo, em fotografia de natureza. E no Brasil as pessoas não compram foto de natureza porque durar na parede de casa. Então eu amo fotografia, tiro fotos de fotografia de natureza, mas não ganho dinheiro com isso. Então é mais ou menos isso.
Bem, diferenciação competitiva. A minha ideia é tentar mostrar para vocês como algumas empresas, como a minha empresa também trabalha dessa forma, e dar algumas, seriam dicas talvez, para vocês pensarem mais no que se diferencia do mercado e não achar que isso é mito. Tem muita empresa hoje em dia que trabalha com esse tipo de coisa e tem vaga que não é preenchida porque você não é diferente dos outros, você é só mais um no mercado. Então, ali eu coloquei um quadrinho dizendo mais ou menos o seguinte: não basta você ter qualidade nos seus serviços e oferecer soluções criativas. Eu não estou dizendo que não é para ter isso, não basta ter isso. Você tem que ter qualidade nos seus produtos, nos seus serviços, você tem que oferecer soluções criativas para os seus clientes, mas não basta ser só isso. Hoje em dia, principalmente as multinacionais, como a empresa que eu trabalho, que recebem, enfim, você não pode pensar só no nível Brasil, você tem todo o global da empresa, você precisa ter um conjunto de valores de comportamento e criar um valor. Eu não estou falando só da própria empresa, estou falando de vocês mesmos. Então, para seguir crescendo em um mercado cada vez mais complexo e dinâmico, é necessário criar e manter a diferenciação competitiva. Você precisa ter valores e comportamentos. O que eu quero dizer com isso? É a cultura que a gente chama no negócio de cultura de alta performance. Para você ter um impacto, um compromisso e responsabilidade, diálogo robusto e relações baseadas na confiança. Esse lado de como são os 4 pilares para você ter uma diferenciação competitiva e poder se diferenciar. Para você ter impacto, você tem que ser focado em agregar valor ao cliente, aos nossos talentos, eu digo ao cliente e as pessoas que estão dentro da empresa com você também. Você tem que agregar valor para aquelas pessoas também. Não basta pensar só nos seus clientes, você tem que pensar nas pessoas que estão com você. Compromisso e responsabilidade, você tem que se colocar no lugar dos outros, que é uma coisa que pouca gente faz hoje em dia. Diálogo robusto, você precisa compartilhar e colaborar. Esse negócio de hoje em dia, você aprender e guardar para você, não funciona. Você tem que passar o conhecimento para os outros e é isso que vai ajudar a agregar valor aos outros. Relações baseadas em confiança, que é investir nos relacionamentos com os clientes e com a nossa própria equipe. Então eu dividi aqueles 3 ali, né? Foco em agregar valor, se colocar no lugar dos outros, compartilhar e colaborar e investir em relacionamentos. Aí eu separei esses 4. O foco em agregar valor. Demonstrar confiabilidade, coragem, integridade, adquirir e aplicar conhecimentos especializados, gerenciar aspectos técnicos e econômicos de projetos, agilidade e adaptabilidade diante das mudanças. Bem, confiabilidade é uma coisa que também está difícil hoje em dia. Você precisa confiar nas pessoas, na sua equipe, nos seus clientes. Então você tem, por exemplo, eu trabalho com auditoria. Eu tenho que confiar, só que a minha auditoria é externa. Eu não sou auditora da Receita Federal. Eu não estou lá para multar meu cliente. Eu estou lá para ajudar ele. Ele me contratou para auditar as contas dele. Então eu tenho que confiar no que ele está me dizendo e eu tenho que confiar na equipe que está trabalhando comigo. Por exemplo, eu sou sênior. Vai pegar um trainee, um assistente júnior e vai dizer que auditou uma conta contábil dele. Eu tenho que confiar no trabalho daquela pessoa. Se você não confiar na sua equipe, não confiar nas pessoas que estão trabalhando com você, você vai ter retrabalho. É o que a gente chama lá de overhour. Você vai trabalhar, vai dobrar as horas trabalhadas. E para quê? Para que você contratou aquela pessoa então, se você não confia no que ela está fazendo? Adquirir e aplicar conhecimentos especializados. Tem muita empresa hoje em dia que dá treinamento dentro da própria empresa, ou ajuda você a pagar a faculdade às vezes, ou manda você para algum congresso, alguma coisa. Você tem que usar isso dentro da empresa. Você sai para fazer um curso e está lá para não serve de nada, tem que aplicar os conhecimentos que você aprende fora. Gerenciar aspectos técnicos e econômicos de projetos. Eu falei isso. Por exemplo, eu trabalho com auditoria, um cliente me contratou, eu sou sênior. Eu tenho que estar preocupada com o valor que ele... A gente faz o orçamento. Ele tem um valor para me pagar, eu digo que eu vou auditar, enfim, se der tudo certo, vai acabar não sei que dia. Por exemplo, se eu não confiar nas pessoas que estão trabalhando comigo, vou ter retrabalho, vou cobrar mais para ele, vai onerar o projeto. Aí o cliente vai reclamar. Não sei, você
quando você chega num cargo um pouco mais acima, você tem que começar a se preocupar com o projeto em si. Por exemplo, quanto você está gastando para fazer aquilo? Quando você trabalha mais do que o normal, ou você não está vendo efeito, qual é o problema daquilo? É o cliente? Ou é a sua equipe que não está trabalhando bem? Ou é você que não está sabendo coordenar a equipe com que você está trabalhando? E a agilidade e a adaptabilidade diante das mudanças. Tem dois tipos de mudanças, né? Tem a própria mobilidade, que a minha empresa, como é multinacional e como a maioria hoje em dia, você não fica só aqui. Se você não se mudar, no mínimo você vai viajar muito, principalmente quando você chegar num cargo um pouco maior. E tem as mudanças de estresse, de tensão. Eu até botei ali resiliência. Aí eu botei um quadrinho aqui para explicar o que é essa resiliência. Eu coloquei ali que é um conceito oriundo da física, que é sobre tensão e deformação. Que é o seguinte, é quando pessoas têm capacidade de retomar o seu equilíbrio emocional após sofrer grandes pressões de estresse e mudanças. O que é resiliência? Não é você aceitar tudo. Você passa pelo estresse, você passa pela tensão, pela mudança, você sente aquilo. Mas a resiliência é você conseguir voltar ao normal depois. Você ter seu equilíbrio emocional retomado depois e conseguir trabalhar em cima daquilo. Porque tem gente que sofre estresse, sofre mudança, e hoje em dia no mercado de trabalho, quem não souber passar por pressão, sofrer estresse, ninguém vai ganhar muito e trabalhar pouco. Então vocês vão trabalhar muito, vai ter que ralar muito. Quem não souber trabalhar sob pressão, não vai conseguir também ficar no mercado de trabalho muito tempo, vai ficar pulando de galho. Vai sair de uma empresa porque a empresa está ruim, vai para outra, se não for pior, ótimo. Então, resiliência é uma palavra que eu tenho ouvido muito no mercado de trabalho. As pessoas precisam ser resilientes. Elas precisam saber controlar o seu próprio emocional e saber passar pelas mudanças que ocorrem. Colocar-se no lugar dos outros, comunicar empatia, desenvolver a si próprio e os outros. É uma coisa básica, né? Primeiro você tem que saber se comunicar, segundo você tem que colocar no lugar dos outros. É você entender o que está acontecendo ali dentro com o seu cliente, ou com você mesmo, com a sua equipe, e você saber se colocar no lugar do outro, você se preocupar com o outro, saber conversar com o outro, saber entender o que está acontecendo. E é uma coisa difícil, às vezes. Compartilhar e colaborar, demonstrar curiosidade, aprender, compartilhar, inovar, liderar e contribuir para o sucesso da equipe. É o que eu falei mais cedo. Esse negócio de hoje em dia, você aprender as coisas e guardar para você mesmo, não vai levar vocês no mercado de trabalho a lugar nenhum. Você precisa aprender e, na verdade, você vai ser bem visto no mercado se você conseguir repassar aquilo para as outras pessoas. Você vai ser lembrado como uma pessoa que ensinou o outro a fazer isso. Dependendo da situação, as pessoas às vezes ficam com medo, porque vai ser meu concorrente. Pode ser, mas às vezes não necessariamente. Por exemplo, eu trabalho com fotografia, eu não me importo de ensinar aos outros como fotografar. Porque provavelmente se eu ensinar para você como fotografar, os seus clientes vão ser diferentes dos meus. E eu já tenho a minha cartela de clientes. Eu já tenho a minha diferenciação, o meu olhar, enfim, o meu jeito de tratar as fotos. Então, o único jeito de você conseguir roubar os meus clientes vai ser você me imitar. Então, se você tiver o próprio olhar, o seu jeito de fazer as coisas, não tem problema você compartilhar e colaborar. Você vai ser bem visto dentro das empresas se você souber de uma coisa e for lá ensinar o outro a aprender. Investir em relacionamento. Criar e preservar relacionamento, atuar com paixão e prestação de serviço no cliente. Outra prestação de serviço porque é o que eu trabalho. Eu sou contratada de uma empresa, mas nas outras empresas eu sou a prestadora de serviço. As empresas me contratam e eu geralmente fico dentro das empresas como prestadora de serviço. Eu não fico no escritório da minha empresa, eu fico nos clientes que contratam. Então, por isso que eu botei a parte da prestação de serviço. Criar e preservar relacionamento. Hoje em dia, no mercado de trabalho, você tem que trabalhar o relacionamento com a sua equipe, principalmente com o seu cliente, porque os relacionamentos não têm sido mais de longo prazo.
Então você tem um cliente aqui, você vem, presta um serviço, vai embora, o cara não gostou, não quer mais volta. Então você tem que trabalhar o relacionamento de longo prazo com os clientes que você tem, onde você está trabalhando. E você tem que gostar, porque se você não gostar, você vai sofrer pressão, vai se estressar, vai viajar. Você não vai durar muito tempo. Aqui eu vou ter mais ou menos umas dicas de como, enfim, tentar conseguir aqueles 4 passos. Eu vou ter ali mapeamento das partes interessadas, que para você ser diferente do mercado, você tem que saber com quem você está lidando. Você vai vender para quem? Você vai prestar serviço para quem? Se você não mapear quem são as suas partes interessadas, quem é seu público-alvo, se você não souber com quem você está trabalhando, aí eu quero vender, vou vender para qualquer um. Também não vai funcionar. Você tem que saber qual é o seu público-alvo. Então, descobrir quem são as pessoas chaves com quem você deve entrar em contato. Se for abrir um negócio, você tem que entrar em contato com uma pessoa que já tem alguma coisa na área, você tem que conversar com as pessoas e descobrir com quem você vai lidar. Expectativa de gestão. Aprender a responder as expectativas é uma parte importante do processo. Lá na empresa que eu trabalho, a gente tem avaliações periódicas dos próprios funcionários. E a gente tem uma coisa que a gente chama de rating, né? um ranking, assim, mais ou menos, e é muito ligado às expectativas. Hoje em dia, principalmente com as pessoas que trabalham com vocês têm que contratar os objetivos, deixar tudo bem desenhado, para dizer para a pessoa: você é desse cargo, você vai fazer isso e eu espero que você faça isso. Isso aqui tem que ser muito bem contratado, porque isso dá conflito entre equipes e isso influencia no seu trabalho. Então, se você não está satisfeito aqui, se você acha que a pessoa não está sendo justa com você acaba não trabalhando direito. Então, ali a ideia é você contratar com sua própria equipe e depois com o cliente quais são os objetivos daquele trabalho, quem é responsável por quê e o que é que você está esperando daquela pessoa, consequentemente com o cliente. Olha, eu estou aqui por isso, você me contratou por isso, vai acontecer isso. Então, todas as expectativas de todos os seus trabalhos têm que estar bem desenhados, para isso não gerar um conflito. Lidar com feedback. Eu conheço poucas empresas, assim, pelas que eu passei, as que trabalham com feedback. Você tem que dar feedback e a pessoa, você para crescer na empresa, você tem que pedir o feedback da pessoa, com quem você está trabalhando, o seu gestor. Como é que eu estou trabalhando? Eu atingi a expectativa, não atingi, o que vai acontecer? E uma coisa complicada é a pessoa que pede feedback, às vezes, não saber lidar com aquilo. Então você tem que trabalhar isso. Tipo, a pessoa que está dando, o seu gestor, tem que dar um feedback construtivo. Lógico, ninguém vai, o trabalho está horrível, nada disso. Tem que ser feedback construtivo, mas ao mesmo tempo tem gente que não está preparada para ouvir, que precisa melhorar em alguma coisa, que não é bom o suficiente naquilo, que precisa trabalhar aquele ponto, que precisa estudar aquele assunto. Então esse feedback tem que existir, porque se você contrata essas expectativas antes e diz, ó, vai acontecer isso, você faz isso, eu espero isso de você, você tem que depois dar um feedback para a pessoa, para dizer se ela atingiu aqueles objetivos, o que é que ela precisa para exceder as expectativas. Enfim, feedback é importante e tem que ser tempestivo, tem que ocorrer sempre. Não adianta você fazer um feedback por ano com a pessoa, preencher o papelzinho lá, autorizando a pessoa a ser promovida. Porque às vezes acontece, tem empresa que para ser promovido, você preenche o papelzinho, o trabalho foi bom, promove a pessoa. Você tem que ser constante. Acontece alguma coisa, você está no trabalho, acontece alguma coisa, você viu alguma coisa ali, tem que dar feedback. Chama a pessoa, conversa. Isso tem que acontecer. Habilidade do relacionamento. Ali eu botei que é importante para aproveitar o nosso contato com os clientes. É o que eu tinha falado mais cedo do relacionamento a longo prazo. Para você conseguir alcançar níveis mais altos dentro da administração, dentro da organização, além de construir o relacionamento dentro das próprias equipes, você tem que construir o contato com o seu cliente, com quem você está trabalhando, para quem você está vendendo, para quem você está prestando serviço. E tentar construir uma relação de longo prazo. Liderança de equipes.
Como usar a experiência com a prática para engajar nossas equipes no processo de entrega do melhor serviço aos nossos clientes e acelerar o aprendizado. É o que eu falei também mais cedo do compartilhar e colaborar. A aprendizagem da sua equipe de quem você está trabalhando é muito baseada na experiência que você tem. Então não adianta a pessoa estar com uma dúvida e te faz uma pergunta e você dá a resposta pronta. É bom para o crescimento profissional da pessoa que está trabalhando com você trabalhar com a não resposta. Porque lá no meu trabalho a gente chama de teach long term. É você ensinar sem dar a resposta pronta. Então, por exemplo, a pessoa te faz uma pergunta, vai ler, vai dar uma estudada, volta para a dúvida, diz o que você não entendeu. O profissional vai crescer com isso, vai ser melhor para aprender, vai deixar de ter aquelas notas, vou fazer isso aqui assim sempre. Se aquilo ali não dá, ferrou. Se ele não tiver que apertar o 2, tiver que apertar o 3, lascou. Então, é você praticar mesmo com sua equipe, ensinar o que você já aprendeu na prática, mostrar como é que funciona, dar as ferramentas para onde ela pode consultar, onde ela pode estudar. Isso vai acelerar o aprendizado. A pessoa vai dizer, vou perder tempo, porque eu vou ter que ler antes de conversar com você, mas você vai aprender. Porque nessa que você leu, na hora que você vai me perguntar, você vai estar aquilo na cabeça. Você não vai me perguntar, eu vou buscar a resposta de bate-pronto. Eu botei esse Adam Smith, ele é um economista escocês, se não me engano. E lá em 1776, mais ou menos, ele escreveu um livro que ele dizia que além do lucro da empresa, existem outros valores e sentimentos que envolvem a atividade econômica. Então, isso que eu estava falando de agregar valor, de terem outros comportamentos, sentimentos, não é novo isso. Só que as pessoas não. A cultura das pessoas tem que ser trabalhada. Isso não é novo. E as pessoas precisam começar a trabalhar com esse tipo de coisa. Porque a galera está acostumada a sair da faculdade, entrar lá no trabalho, sentar, ficar acomodado ali, fazer sempre a mesma coisa e não procura crescer. Aí eu falei de novo, eu quero diferenciação competitiva. Eu falei que essa pergunta nos remete à essência que somos e o que queremos ser. Aí eu fiz umas perguntas como: o que você quer da sua carreira? Quando você sair daqui, você quer fazer o quê? O que você vai querer da sua carreira? É suficiente que ela seja boa? Se você só quer que sua carreira seja boa, ótimo. Ou você quer que ela seja excelente? Querer fazer a diferença para os nossos clientes e seus investidores, conselhos de administração executiva. Você não pode querer entrar numa empresa achando que você só vai trabalhar lá para fazer a diferença para os seus clientes com quem você trabalha. Por exemplo, eu trabalho em empresa que eu audito uma empresa, mas aquela auditoria envolve outras coisas. Tem os investidores daquela empresa, as pessoas que têm relação, tem o conselho de administração, os executivos daquela empresa. Se você quer crescer, você tem que pensar na empresa como um todo. Se você ficar só pensando naquilo, você não chega. E ajudar os colegas de trabalho a alcançar o sucesso, revelando seu potencial e criando um legado, que é o que eu falei, que você vai ser lembrado. Você vai ajudar as pessoas a crescer e você vai ser lembrado que foi você que construiu aquela equipe que passou. É isso. Eu lembrei, se alguém quiser falar.